Galera, fiz o Enem 2020, não estudei humanas e acertei umas 36 de 45, errei 9. Então foi muito bom, né, pra quem não estudou, e eu vou passar aqui a estratégia, vou passar a visão. Eu vou fazer exatamente como eu fiz lá, então vai ter uns 9 erros. E aí, errou. Tem que aprender com o erro, né, mas eu não vou ficar fingindo que eu não erro. Questão 46. Nesse site aqui ele coloca aleatório as questões. No meu livro é o rosa, mas aí a gente vai assim mesmo. Vamos ler. Primeiro sempre leia o rodapé. Cavareiro, não conheço. Se for uns filósofos aí, eu conheço, tem uns resumos aqui pequenininho de cada um filósofo. Aí você printa aí e são palavras-chave que você só precisa do rodapé e dessa palavra-chave para responder a questão. Não precisa ficar lendo o texto, a menos que você não saiba, aí você interpreta o texto e aí pode chegar a alguma resposta. Depois eu coloco mais, olha aí Aristóteles que cai muito. Vamos fazer questões. Vamos ler. Tu é um termo que não figura muito bem. É linguagem aqui? Era para ser humanos, né? Nos desenvolvimentos modernos e contemporâneos da ética e da política. Então ele jogou aqui uma sentença, aí vai tentar provar. Com efeito, muitos movimentos revolucionários que variam do comunismo ao feminismo parecem compartilhar de um código linguístico curioso baseado na moral intrínseca dos pronomes. O nós é sempre positivo. O nós tem o que? Eu contido no grupo. O vós é um grupo que não me contém. É um aliado. Pode ser um aliado. Possível, né? E eles parece que é um inimigo, né? Tem cara de antagonista. O eu é impróprio. É egocêntrico. Já o tu ficou supérfluo, porque ficou no meio, né? E é isso, esse texto todo confuso, né, emaranhado, vamos ver. Um dos principais problemas morais da contemporaneidade reside na dificuldade em. Bom, se você não entender o texto, você pega e tenta achar um problema moral da contemporaneidade. Você vai ficar entre duas, pelo menos. E aí já corta muitas alternativas. Porque se uma dessas não for um problema moral, viabilizar a afetividade pessoal, acho que não seja um problema moral. Ultrapassar a experiência subjetiva não é um problema moral. Ficou estes três: construir o diálogo, demarcar a presença, reconhecer a alteridade. Essa aqui eu marquei o que? Construir o diálogo coletivo. Por quê? Porque eu achei que cada pessoa no eu é o que? Egoísta. E aí teria que ser mais coletivo. Até porque ele fala comunismo, feminismo. E aí eu marquei e errei. Porque é o que? Reconhecer a alteridade singular. Então, essa palavra alteridade não sabia o que era, mas vamos ver aqui para a gente aprender. Alteridade significa o outro, pensar no lugar do outro, empatia, né? Reconhecer a empatia, né? Então é isso. Então é bom conhecer algumas palavras difíceis, né? Vamos fazer um poema. Tá cada dia mais louco, mano, né? Grileiro de... Por isso que não dá pra estudar, né? Grileiro de terra. O jagunço falou com o caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras. Tá cercado por todas as bandas. Acho bom sair quanto antes. Pegue a sua família e se manda, porque saiba-se que um mau acordo é melhor do que boa demanda. Parece aqui uma tomada de terra, né? Grileiro, falou grileiro, isso me lembra é o que? Amazônia. Grilo me lembra falsificação de documentos, de terras. Não precisa estudar para saber isso, entendeu? A situação de conflito descrita é característica dos espaços rurais, onde ocorre o processo de vamos procurar falsificação de títulos de propriedades. Já saiu, né? Letra C. Próximo. Falou grilo, falou papel, falou falsificação. Então, falou propriedades rurais. Próximo. A política. Política, Aristóteles. Olha lá, vamos colocar aqui Aristóteles, o que você precisa saber dele. Printa aí. Printa aí. Acabou aqui, né? Agora é cinismo. Diógenes e tal. Já vai printando aí, só para adiantar. Printa aí. Printa aí. Depois a gente printa mais, porque tem coisa. Aristóteles. Sem dúvida, o som da voz, fone, daí que vem fone, né? Exprime a dor e o prazer. Também a encontramos nos animais em geral.
Sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar-lhes entre si, mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Pronto. Pelo resumo aí você vai ver que Aristóteles coloca o quê? Logos, conhecimento, contra experimento. Um contra o outro, né? Não que ele seja contra. Ele é bem a favor do experimento também. Quem é mais contra é Platão. Mas ele bota um contra o outro, entendeu? Aí logos ele já está colocando aqui que é feito para exprimir o justo e injusto. Esse é o caráter distintivo, então ele difere a lógica da experimentação do homem face a todos os outros animais. Diz que o homem usa lógica e os animais usam experimentação. Só ele percebe bem e mal, justo e injusto e outros valores. É a posse comum, então vai falar de valores também, que faz a família e a sociedade. Para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na... Bom, pense alguma coisa com lógica, intelecto, evolução espiritual da alma. Tem a ver, né? Evolução. Agora, espiritual tem mais coisa com religião, né? Deixa para Padre Agostinho, outros padres aí também filósofos. Apreensão gradual da verdade. Falou verdade. Segurança material. Não, nada a ver. Capacidade racional de discernir. Essa é assertiva. Tenho certeza. Porque o ser humano é racional. E os animais, pelo que está dizendo aqui, né? Em teoria, não são racionais. Apesar de experimentos, blá blá, mas fique com o óbvio, né? Tipo, em linhas gerais. Fique com linhas gerais. Nada de especificar mais, de muito, né? Capacidade racional de discernir. É isso. Então, esse texto serviu para alguma coisa? Nada. O que é lógica? Capacidade racional de discernir. Acabou. Por isso que eu faço o quê? Eu leio aqui o comando da questão, tento achar assertiva. Se eu achar, nem leio o texto. Vamos para a próxima assim? Bora. Vai aceitar esse desafio? Ah, mas foge dos nossos padrões. Tem que quebrar os padrões. Quer tirar um tabu? Quebra os padrões. Então, primeiro, Adorno, Horkheimer. Esses eu conheço. São da escola de Frankfurt, que fala sobre indústria cultural de massa. Que é tipo, muitos produtos iguais para pessoas diferentes, não tem esse discernimento, é tudo pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, nada de cultura, tal. A crítica ao tipo de criação mencionada no texto teve como alvo no campo da arte. Vamos ver aqui, sem ler o texto, se tem alguma coisa a ver com indústria de massa. Acho que é C. Padronização das técnicas de composição. A indústria de massa ela padroniza para sempre ficar igual para todo mundo. Um sapato da marcazinha ali que tem um Vzinho, vocês sabem. Tudo igualzinho, né? Classificação dos equipamentos, acho que não. Ampliação dos campos de experimentação, não, nada a ver. Valorização da representação abstrata, não. Burocratização do processo de difusão, acho que não. Então, vamos lá. Olha aí, leu o texto? Não leu o texto, mas era pequeno, vamos ler. Por força da industrialização da cultura, olha aí que eu disse, desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Então é o que? É um molde, é tipo... Ele é diferente cada filme de outro? É diferente, mas intrinsecamente é igual. A estrutura é igual, é feito tipo para... É feito como se fosse uma indústria, cultura já era. É tudo industrializado, né? Quem é recompensado e ao escutar a música, o ouvido é perfeitamente capaz de definir os compassos, de adivinhar o desenvolvimento, né? Tem a música de terror, tem a música de ação, então não tem mais aquela ideia cultural, tal. Pronto. É tudo previsto, tudo moldado. Platão, vamos para Platão. Platão eu gosto. Platão. A República, um livro muito difícil, mas você não precisa ler nem nada, é só fazer aqui. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro. Olha aí, não disse Platão é da lógica, do conhecimento verdadeiro. E Platão, acho que eu já joguei nos resumos aí, você lê aí, ele define que o conhecimento verdadeiro está no campo das ideias. No mundo terreno nunca vai ter a verdade certa. Já Aristóteles define o contrário. Para que serve o conhecimento verdadeiro? Pronto, já li aqui só sem ler o texto. Vamos lá. Superação de entraves geológicos, organização de uma sociedade justa. Bom, creio que seja isso. Formação de um saber enciclopédico, promoção de igualdade entre cidadãos, consolidação de democracia direta. Isso aí vai depender do texto. Vamos ler.
Se os filósofos não forem réis nas cidades, falou política, eu acho. Ou se os que hoje são chamados réis soberanos não forem filósofos genuínos e capazes de, se uma pessoa não considere poder político e filosofia, não disse? Poder político, creio que seja a organização de sociedade justa, né? Política, sociedade justa, é o objetivo, mas nunca chega, né? E não for barrar agora sobre quais são caminhadas diversas, não é possível que haja para a cidade uma trégua de base nem para o gênero humano. Marquei. Pronto, eu disse não precisava ler essa bagaça, né? Próximo. Caiado, não conheço, então vai ser mais difícil, a gente vai ter que ler. O texto característica é um estágio de processo de humanização marcado pela... Bom, geografia já, né? Lembrando que eles não colocam em ordem, 7 de filosofia. Ou colocam, a gente começou na 46 e está na 52. Quantas questões? 6, acho que foi essa de filosofia toda, será? Eles colocam misturado, entendeu? É isso que eu quero passar. Não colocam certinho, mas talvez no que concurso eles tenham colocado, né? Se for isso, já acabou a filosofia, tava tão bom. Caiado. Então vou passar logo aqui o resumo de filosofia. Vá pegando aí, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, filosofia moderna, Maquiavel é top. Erasmo de Roterdã, nunca cai. Montaigne, Pascal, René Descartes, muito bom, Descartes. Desculpe aí pelo resumão, é porque ele é bom. Francis Bacon, método empírico e experiência. John Locke, Knowledge, iluminismo, e é isso. E tinha mais aí modernismo pra frente, só que deu preguiça de fazer. Vocês que se virem. Caiado, nunca ouvi falar. Vamos ler o que tem na frente. Deslocamentos interurbanos e estruturação socioespacial na metrópole brasiliense. São Paulo. Pronto, São Paulo foi feito. Pode olhar o mapa. É tudo. As linhas cruzadas cortam uma pela outra. Não tem organização, né? É feito com uma evolução natural, sem planejamento prévio. Então, eu vou procurar uma assertiva aqui que diga alguma coisa disso. Então, deixa eu ver. Essa aqui vai ter que ler o texto. O texto, né, característica, o estágio de processo. Quando fala assim o texto, você obrigatoriamente tem que ler o texto. Não tem para onde correr. Esse processo concentra a população de renda mais elevada em áreas mais centrais e as pobres nas áreas menos favorecidas, né? Segregação socioespacial, acabou. Segregação é separar cada um em um grupo, né? Aí vamos lá. Emancipação territorial, aí é o Estado se soltar do Brasil. Impossível. Conurbação planejada. Conurbação é um Estado quando se junta com outro, ou município. E aí, não oficialmente, mas tipo, as cidades são tão interconectadas que são conurbadas. Metropolização tardia. É quando demora para virar uma metrópole, mas chega a ser por alguma vantagem aí, sei lá, que descobriu há pouco tempo ou algo assim. Expansão vertical, prédios, né? População, densidade aumentando. Geografia tem que saber as definições, né? Olha aí, filósofo de novo, Tales de Mileto, pré-socrático, antes de Sócrates, né? Só pensavam em cosmos, o que era esse pensamento de onde surgiu o mundo, para onde vamos, parecendo o Globo Repórter, né? Fragmenta a característica do pensamento pré-socrático, apresentar então eu não vou nem ler aqui, alguma solução para de onde veio o mundo. Abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Parece ser, mas vamos ver. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Não, o método do conhecimento é lá para iluminismo, Locke, coisa de experimentação. Justificação religiosa não, deixa para São Tomás de Aquino, né? Elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Bom, falei em cosmos, né? Tem a ver, mas vamos ver. Explicação racional sobre a origem e a transformação da física. Essa seria a minha opção. Por quê? Não disse explicação sobre a origem do mundo, de onde surgiu, para onde vamos, blá 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 blá. E physis é um nome em latim e tal. Aquilo que é quente necessita de umidade. O que é morto seca, e todos os germes são úmidos, todo elemento é cheio de suco.
Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo do que provém. Pronto. Tales de Miletus, você tem que pegar uma palavra-chave, água. Ele disse que... É esse mesmo. Tales de Miletus disse que água é a origem de tudo. Então, vamos lá. P. Falou que umidade, água. O que é morto seca, falta de água. Então, Tales de Miletus, vamos fazer um resumo aqui. Não sei se tem. Deixa eu ver. Tem, ó. Vamos lá. Tales, água. Anaximandro, Aperon, é o infinito. Exemplo, ciclo da água. Tipo uma coisa que começa e termina e não tem fim, né? Porque ela cicla. Demócrito, átomo. Heráclito, tudo muda. Uma vela queimando, por exemplo. Parmênides, nada se muda, é o contrário, né? Pronto. E aí você tem um resumo aí com palavras-chave, né? Não precisa estudar muito. Isso aí é o que? Uma unidade que você passa aí 2 meses no colégio aprendendo. E aí eu falei aqui em 30 segundos. Próximo. Karnal. Bom, Karnal, filósofo brasileiro muito bom. E aí, vamos ver o que dá. Essas de filosofia moderna são meio difíceis, né? Que é uma coisa mais avançada, subjetiva, né? Mas vamos ver se a gente acerta. Bom, eu não olhei lá se eu marquei na prova. Agora eu olhei aqui, já qual eu marquei. E aí, caso eu não saiba, eu marco aqui, quando eu sabia em 2020. Canal, História dos Estados Unidos. Bom, deve ter a ver com história, né? Aí, difícil, que eu não, né? É o pior que eu sei, é história. Posturas e concepções presentes no movimento religioso, como a ideia de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passaram a povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita por um destino glorioso. Então, essa população achava que merecia aquele lugar por causa da religião deles. A fé nas instituições livres e democráticas também se identificava. A partir disso, desenvolveu-se a ideia de destino manifesto. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes de necessidades de ajuda. O processo de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamenta-se na articulação entre... Rapaz, difícil, hein? O que é que eu marquei? Fomenta a expansão territorial e avanço da acumulação capitalista. Tem sentido. Por que é? Apelo à liderança carismática. Não falou disso, né? Privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional, nada a ver. Construção do monolitismo partidário e abandono. Não falou que ia ser alguma coisa monolítica, alguma coisa restrita, absolutista, nada a ver. Contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Não tem nada a ver com guerra nem com paz. Só sobraria a letra A. Fomenta a expansão territorial e avanço da acumulação capitalista, né? Em relação ao segundo, eu sei por quê. A acumulação capitalista, destino manifesto, é tipo assim: se eu conseguir essa empresa é porque era meu destino, e aí eu ia acumulando capital. Porque antes disso, na sociedade, na religião, se você acumulasse muito capital em detrimento de outras pessoas, era como se você estivesse pecando. Porque você não pode ter muito e você pode ter pouco. Aí criou-se essa ideia de que é o meu destino. Se eu sou rico é porque é o meu destino. Então eu não estou pecando. E aí foi se acumulando e a sociedade crescendo e se expandindo. Agora tem a ver, né? Expansão territorial, né? Imagina eu explicar tudo isso e estava errado, né? Porque aqui não está garantido que está certo. Não, o gabarito é minha prova. Tanto que a primeira eu errei, né? Vergonhoso. Discurso sustentável. Falou sustentabilidade, são questões meio de boa, né? Sustentabilidade todo mundo sabe. O paradigma produtivo apresentado no texto tem como base a harmonização entre tecnologia e ecologia. Propõe a sustentabilidade pautada na... com harmonização é o quê? Andar juntos. Então tecnologia vai avançando, mas não vai destruindo a natureza, né? Ideia de natureza intocada, errado. Aí você não está andando junto, né? A tecnologia estaria parada e a natureza andando só. Lógica de mercado internacional? Talvez. Respeito ao saber local comunitário? Não acho que seja. Desenvolvimento de cultivos orgânicos. É bom, mas será que tem a ver com tecnologia? Se bem que orgânico é uma coisa tecnológica, né?
retorno às práticas agrícolas arcaicas. Aí nem a pau, né? Arcaico geralmente é destrói o meio ambiente, né? As coisas de antigamente. Então parece que a gente vai ter que ler, mas eu ia de lógica. Deixa eu ver aqui que eu marquei em 2020. Marquei respeito ao saber comunitário. Será? Eu cortei, né? Mas porque eu não li o texto. Vamos lá ler o texto. A produtividade ecológica articula-se com uma produtividade tecnológica, porque não se deve renunciar a todas as possibilidades da ciência e da tecnologia. Sim, recaminhar muito zelo para a construção desse novo paradigma produtivo. Essa construção social, porém, não pode ser guiada por um planejamento centralizado de tecnologia organizativa pela ecologia. A onda dessa nova economia constituição os valores culturais. Cada cultura designa seus conhecimentos. Essa natureza querendo se abrindo possibilidades da coevolução com o pensamento humano como potencial da natureza. Ai, fui mais rápido do que Happy God. Misericórdia. Então acho que tem a ver respeito ao saber comunitário, porque falou aqui que a alma dessa nova economia humana são os valores culturais. A cultura não pode ser centralizada. Eu li isso em algum lugar. Não pode ser centralizada. Aqui. Não pode ser centralizada. Então vou essa. Não garanto que seja certo, né? Vamos lá. É isso. Pronto. Então às vezes leio o texto, né? Como eu disse. Quando se fala assim, apresentado o texto, aí não tem pra onde correr, né? Tem que ler o texto. Tem que ler, cara. Tem que ler. Você não quer ler? Mas tem que ler. Descartes. Nossa, adoro. Adoro esse cara. Pelo amor de Deus. O instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os seus próprios pensamentos tem como objetivo: bom, eu penso, logo existo. Tudo é dúvida. Não acredite em nada, duvide de tudo, sempre questione. Então, é a análise de pensamento dele. Eles questionavam até dos próprios pensamentos, né? Então, seria identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. Isso aí é um pouco difícil de pegar. Eu vou explicar aqui, mas vamos tentar pelo texto depois, viu? Ele pensou, se tudo é dúvida e nada é, em teoria, verdadeiro, é o primeiro ponto, já que para ser verdade tem que a dúvida ser esclarecida, né? Para ser comprovada. Ela tem que passar pela dúvida e resistir a isso. Aí ele pensou, se tudo é dúvida, será que essa minha teoria de resistir à dúvida, será que é verdade? Que funciona? Será que o meu pensamento é duvidoso também? Então, e será que eu existo? Ou estou pensando aqui, mas eu não existo? E aí ele pegou e pensou, se eu consigo pensar e logo consigo me ouvir, então eu existo. Se eu sou um ser pensante, posso pensar, então só existe uma opção, é existir. E essa é a minha primeira verdade. Penso, logo existo. Então é um ponto de partida para a consolidação de conhecimento seguro. Uma coisa eu tenho que confiar. Para confiar no resto, eu tenho que confiar em uma coisa, em mim mesmo, primeiramente. Nos meus pensamentos. Se os meus pensamentos me furtam, me enganam, eles não chegarão a lugar nenhum, né? Porque muitas pessoas acreditam numa verdade falsa, né? Então, não engane a si mesmo. Identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. Vamos ver se sai no texto. Seria mais você ter aqui meu resumo, certeza que vai ter. Apesar de ser pequeno. Vamos lá. Olha lá no meu resumo. Pense logo existe. Foi o primeiro raciocínio indubitável de Descartes, pois supondo que nada existia, é necessário que eu, enquanto pessoa que penso nessa primeira premissa, exista. Logo, a atividade de pensar nos faz existir. Então, a primeira coisa é o ponto de partida. E aí, no meu resumo tem. Logo, acertamos aqui, mas vamos tentar pelo texto, se você não souber a teoria. Na primeira meditação, falou primeiro, já é uma ideia de ponto de partida, né? Eu exponho as razões pelas quais nós podemos duvidar de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, por menos enquanto não tivermos outros fundamentos na ciência além do que tivemos até o presente. Na segunda meditação, o espírito reconhece, entretanto, que é absolutamente impossível que ele mesmo, o espírito, não exista. Então o penso logo existe. Então ele está colocando em ordem, né? Primeira, segunda, terceira, está colocando um ponto de partida. Bom, vocês podem errar essa, é meio difícil, né? Mas vamos para o próximo, vamos para o próximo. Uberman. Nem conheço esse cara, é o homem do Uber, na tradução literal, né? História da riqueza do homem.
ou vai falar de capitalismo ou de comunismo, né? Mas vamos lá. Vou olhar aqui como eu marquei em 2020. Bom, marquei A, mas eu acho que eu tenho errado essa porque é uma questão teórica, né, de Inglaterra. Aí também não dá para acertar todas sem estudar, né? Agora você que escolhe, ou você estuda 100 mil horas para acertar 2 ou 3 a mais, ou você faz aí com essa estratégia aí. Só vai errar uma dessa. Tudo bem, normal. Mas você ainda pode acertar. Você tem 5 opções aí. Só acertar uma, só uma de 20, uma de 5, né? É só uma de 5, né? Ordena-se pela autoridade do parlamento que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou gases ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro de moeda desse reino. Então é como se fosse uma barreira, que ninguém pode levar esse dinheiro. Ou dinheiro em moedas de outros reinos, terras, senhorias, nem bandejas, vasilhas, tal, ou nada sem a licença do rei. Alguma ideia de absolutismo, de que o rei manda em tudo. A temática exposta no texto refere-se à Inglaterra do século XVI ao XVII, quem souber aí como era lá. Uma associação entre... Bom, que eu saiba, eu acho que era absolutista lá, né? Falou de rei, né, tal. Determinação de regras protecionistas e fortalecimento de instituições monárquicas. Algumas regras protecionistas, né? Já que tá proibindo que tire coisas, né? Racionalização de empresa colonial, acho que não. Nada a ver. Demarcação de fronteiras comerciais. Tem a ver também. Descentralização, acho que não. Tudo centralizado, né? Tudo no rei. Então, expansão de atividades escravistas e questionamento das investiduras divinas. Não, nada a ver. É o contrário. Difusão de práticas artesanais. Artesanais. Nada a ver. Então, tá vendo? Às vezes pode ser uma coisa teórica, mas só tem uma opção. Com lógica. Difusão de práticas artesanais. Tá vendendo brinco na praia? Oxi. Mapa da Alemanha em 1945. Aí não precisa nem estudar para saber que é Segunda Guerra, né? 1945, Segunda Guerra Mundial. E aí você tá vendo que a Alemanha tá incubando todo mundo aí dentro, né? França, Estados Unidos. A Alemanha que está tomada por cada país. Eu acho que aí é pós-guerra, então. Que cada país ficou com uma parte controlando, né? Pós-guerra. A divisão representada no território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por espólio de guerra. Seria o que? Os prêmios. Não acho que a Alemanha seja um prêmio da guerra. Áreas de influência, acho que tem mais a ver com áreas de influência, né? Cada um tem uma. Cada um domina uma área de influência, né? Rotas de navegação, não. Controle de petróleo, acho que não tem petróleo na Alemanha, nunca ouvi falar, não. Pode ser desconhecimento meu, né? Mas monopólio do comércio, não sei, talvez. Acho que não, tem mais a ver com guerra, né? 1945. Deixa eu ver o que eu marquei aqui, viu? Marquei espólio de guerra. Eu acho que eu errei. Porque teve umas que eu errei 9, né? E aí, acho que uma dessas foi essa. É áreas de influência, não tem nada a ver com espólio de guerra. Depois eu fiquei até me questionando, né? Espólio de guerra, cara. Aí é área de influência. Cada um domina uma área, né? Uma breve história do Brasil. Então, Brasil e história do Brasil, né? Tem que saber um pouco de teoria, né? Mas vamos tentar aqui na fé, no chute. Aí você diz, é que eu sei teoria. Meu amigo, meu terceiro ano de ensino médio foi 2017, né? Depois disso eu tô em engenharia. Nunca mais vi história não. Então, né? Eu não tenho conhecimento nenhum não, parceiro. Aqui é lógica e chute. No contexto abordado do início do século XVIII, a medida tomada pela coroa lusitana visando garantir a ordem na região foi... Bom, deve ter alguma bagunça. Quer garantir a ordem? Diga aí, coisas que podem ser feitas para garantir a ordem. Não precisa nem ler, vamos lá. Garantir a ordem. Descer a porrada de marreta, pode ser. Tirar alguma coisa, pode ser. Que são exemplos, né? Vamos ler a questão. Regulamentação da exploração do trabalho. Pode ser também. Os trabalhadores podem ter se revoltado com uma bagunça e aí eles regulamentaram. Proibição da fixação de comerciantes.
Não sei. Fundação de núcleos de povoamento. Revogação da concessão de lavras. Criação de intendências das minas. Realmente essa é de teoria e eu não vou saber mesmo. Então aí é bom você ficar aqui no vídeo para você ver como é um chute às cegas. Vamos ver se a gente acerta? Deixa eu ver aqui como eu marquei. Marquei regulamentação da exploração do trabalho. Como eu disse no começo, né? Que podia ser. Pode ser que esteja errado ainda, né? Mas vamos ler a questão. Uma sombra pairava sobre as tão esperadas descobertas auríferas. Alguma coisa a ver com ouro. A multidão de aventureiros que se espalhara por serras e grotões mostrava-se criminosa e desobediente aos ditames da coroa. Então é um pessoal desobediente. Carregavam consigo tantos escravos que o preço de mão de obra começava a aumentar na Bahia. Então eles tiraram os escravos da Bahia de Pernambuco e Rio de Janeiro e jogaram para Minas, né? Que lá tem ouro, tinha ouro. Ao fim de 10 anos, a tensão entre paulistas e forasteiros, entre autoridades e mineradores, só fazia aumentar. Então a mão de obra ficou escassa por causa desses caras. E aí Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro ficaram odiando esses caras. E a corte tinha que fazer alguma coisa para garantir a ordem. Era o que? Falou de trabalho escasso. Então, regulamentação do trabalho. Vamos fixar aqui a palavra-chave. Preço da mão de obra. Mão de obra escassa. Poucos trabalhadores sobraram. Então, o que é que a gente tem que fazer? Regulamentar. Regulamentar. Caraca. Tinha tudo pra ser isso, cara. Às vezes o gabarito do Enem eles botam pra quebrar, viu? Criação das intendências da mina. Nada a ver, cara. Nada a ver. Vamos ver aqui como é que foi. Quem quiser saber o que é a criação de intendência das minas, pode printar aí. Eu não quero nem saber o que é a intendência das minas. Errou. Supera. Vamos lá. Eu não disse que eu não sabia nada dessa. O absolutismo, vamos lá. O absolutismo é o que? A figura do rei. É tudo centralizado, controlado pelo rei. Tudo passa pela mão do rei, blá 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 blá. Você pensa em privilégios para os familiares do rei, né? Chamado ditado popular, amigo do rei. Na colonização do Brasil, o patrimonialismo da coroa ficou evidente. Então, onde é que ficou evidente a centralização, a dominância do rei? Patrimonialista, né? Nas capitanias hereditárias, na catequização, nada a ver com catequização, né? No sistema de plantation, acho que não. Nas reduções jesuítas, acho que não. No tráfico, não. Creio que seja nas capitanias, porque ficava um cara controlando a capitania inteira, então centralizado, né? Então patrimonialismo tem aqui o que significa, né? Recursos minerais da nação se confundindo com bens pessoais. Então era um senhor Joãozinho, sei lá, que era dono do Nordeste. Então ele era dono dos recursos minerais todinho do Nordeste, tudo era dele e era o patrimônio dele. O Estado era o patrimônio dele. Então tem tudo a ver com patrimonialismo, né? Capitanias hereditárias, né? Dieges, nunca ouvi falar. Um mito moderno da natureza intocada. Eu já expliquei isso aí no vídeo, né? Você volte aí para ver. Natureza intocada é o quê? Não pode desenvolver nada, não pode gastar nenhum recurso, porque a natureza tem que ficar lá do jeito que está, intocada, e ninguém pode gastar nada. Já a teoria melhor é o quê? Um desenvolvimento sustentável, na qual a ecologia e o ser humano cresçam juntos. Que eu acho que seja isso, né? Mas não, aqui não escolhe lugares, né? Só vamos simplesmente responder. A atual concepção de desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de Pichot do fim do século XIX pelo foco na... Tem que ler o texto para saber qual é a teoria de Pichot. Pichot, engenheiro florestal treinado na Alemanha, criou o movimento de conservação dos recursos, apregoando seu uso racional. Na verdade, Pichot agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. Na sua concepção, a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo podem torná-la eficiente. Acredita que a conservação deveria basear-se em 3 princípios: o uso de recursos pela geração presente, a prevenção de desperdício e o uso de recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Então, Pichot via a natureza como algo que vai evoluir o cidadão e que pode ser usado. Então, não é intocado, né? Ao contrário. A atual concepção do desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de
Pichou. Aí você tem que saber a atual. Nossa senhora. Qual é a atual? Qual é a atual? Vamos ver aí. Vamos chutar aqui, parceiro. Oposição de ideias preservacionistas? Não creio que seja. Contenção do crescimento econômico? Pode ser. Valorização das necessidades futuras? É. Aqui ele fala da geração presente. Já a gente pensa muito nos futuros, né? Nos netos e tal, tal, tal. Acertamos, né? Por pensar o quê? Hoje em dia a gente pensa em sustentabilidade como? Para os nossos filhos, nossos netos, né? Viver em um lugar bom. Já aqui Pichot pensava na geração presente. Pensava no benefício dos que aqui estão agora. Não das gerações futuras, né? E agora a gente mudou, né? A gente pensa no futuro. Espaço da democracia e sociologia, misericórdia. No texto está descrito uma ação do poder público que coloca a paisagem como... Ah, não, acho que é geografia, né? Paisagem como um fator capaz de contribuir para... Nossa, cada letra louca. Paisagem, não sei nem o que é isso. Vamos ler. A agenda da escola 2008 convida os alunos da escola... Ah, não, que texto chato. Vou ler não. Quem quiser que se vire. Pronto, eu li aqui, pulei aqui o vídeo. E aí o que? Levaram para escolas, paisagens e quem foi o responsável, os responsáveis por fazer aquela paisagem e tal, aquelas alterações. E aí estreita laços do cidadão com a cultura. Pronto, aqui já saiu. É o que? Construção do sentimento de pertencimento. Você pertence àquele lugar, né? Que você olha, aqui minha rua, tal, foi construído por X, por esse cara aqui, Joãozinho. E aí, eu sabendo disso, né, vou ter uma sensação mais de pertencimento naquele local, né? Personalidades e lugares simbólicos para a cidade, né? Essa aí tá dada. Próximo. Apesar de ser um texto chatinho. Castro, não sei quem é. O direito à água como política pública na América Latina. Então, geografia, né? Exploração teórica e empírica. A política pública capaz de solucionar o problema apresentado pronto, vai ter que ler o texto porque ele pediu, né? Na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas blá, 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 não possuem água segura para consumo humano. Enquanto mais blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Bom, eu acho que aqui é saneamento básico, né? Quando se fala em água, fala-se em saneamento básico, que é o que é água tratada, água segura para o consumo humano, né? Saneamento básico é a definição de água segura para o consumo. Não precisava ler esse texto chato. Eita, lá vem. Comunismo. Ah, não. Marx. Aí você tem que pensar como um comunistão, né, para resolver essa questão. Pense em trabalhador, revolta, que o trabalhador não tem nada, que o chefe tem tudo, que tem que quebrar tudo, que tem que fazer, tem que revoltar, tem que inverter as coisas, fazer uma ditadura, essas coisas e tal. Aí você acerta tudo. Vamos lá. O burguês também é o capeta, entre outros. Na perspectiva dos autores, os antagonismos entre as classes sociais do capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que... Pronto, quem é que detém o meio de produção? Quem é dono da indústria é o burguês. E quem trabalha na indústria, o trabalhador. O que é que o trabalhador dá? A força de trabalho. Então, vende a força de trabalho. Feito. Acabou. Fácil. O processo erosivo descrito no texto é minimizado pela... Você tem que saber aqui geografia, né? A definição de erosão. Alguma coisa que acontece com o solo, que quebra o solo. Alguma coisa assim, né? Vamos tentar resolver aqui. A erosão laminada tem origem na desagregação e movimentação de pequenas partículas do solo causada pela ação da água. Ah, então erosão é a água que corrói. Para evitá-lo, deve-se eliminar o desprendimento causado pelas gotas de chuvas que golpeiam o terreno. Como é que eu elimino a erosão? Eu tenho que fazer uma casa, né? Uma casa
pro terreno. A chuva não pode cair no terreno. Sim. Como, né? Vamos ler as questões aí para ver se tem um. Inserção de pecuária extensiva. Extensiva é local grande, né? Acho que não. Manutenção da cobertura vegetal. É, tem sentido. Se você botar umas plantas pequenas assim, perto das grandes, a água não vai bater direto no solo. Pô, vai bater na planta primeiro que vai bater no chão. Eita viagem, viu? Bom, acho que é isso. É isso aí mesmo. Ai, ai. Deve ter alguma explicação melhor, mas essa é a minha teoria. Você tem a árvore lá, pô, produz pêssego, sei lá. Aí, se a chuva bater diretamente no solo, vai dar erosão, pelo que o texto aqui falou. O texto falou. Aí, o que eu faço? Vou colocar uma capa de chuva no chão? Não, né? Eu coloco umas plantas pequenininhas, e aí o que? Bate na planta pequenininha, que não vale nada, e aí ela o que? Amortece a queda, pô. E cai devagarinho na árvore. Então, manutenção de uma cobertura vegetal, aquela grama, plantinha, essas coisas aí. É isso. Revista de História da Biblioteca Nacional. O baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados. Ah, não, tem que ler o texto. Ocorria em função da. Então, em alguns anos aí, teve pouca participação popular. E aí, por quê? Vamos lá. Outras raízes fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijado do processo eleitoral. Não somente nos períodos ditatoriais, mas também no democrático. Na eleição de 1960, por exemplo, 3% da população do país votou. Em 1945, com a volta da democracia, foram parcos. Parcos? O que tem a ver com pau? Sei lá, 3,4%. Em 1962, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Então você tem que saber história, porque tem que saber o que acontece nesse ano. Eu sei que a ditadura foi em 64, né? Bom, se vamos pensar na lógica, né? Vamos chutar aqui. Se o voto é facultativo, o pessoal não ia querer votar, muita gente, né? Então pode ser letra A. Exclusão do sufrágio feminino, não sei. Interdição das pessoas analfabetas, não. Exigência de comprovação de renda, talvez, mas não sei se foi em 45. Influência dos interesses das oligarquias. Essa, muito provável que a gente erre, mas eu chutaria A. Deixa eu ver o que eu marquei aqui, viu? Eu marquei exigência de comprovação de renda. Então, quando eu sei que em uma época aí tinha que comprovar renda, eu não sei que ano foi isso. E falaram que pobres. E aí os pobres não votaram. Então acho que seja exigência de comprovação de renda. Eu vou marcar aqui porque eu marquei na prova, né? Então vamos lá. Nem A nem D. C. Interdição das pessoas analfabetas. Os analfabetos não podiam votar até o ano de 1935, nem sabia, né? Que era a maior parte da população. Hoje é a menor parte, né? Então teria que saber história mesmo, a teoria, né? Quem acertou aí, muito parabéns. Estudou, né? Quem estudou e não acertou, sorry. Fazer o que, né? Supera. Desconstruindo o mito dos voluntários da pátria. O texto destaca o descontamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai. É expresso pelos grupos dos... Vamos lá. Vai falar sobre a Guerra de Paraguai. Os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. Nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários dos escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Então quer dizer que o governo recrutava os escravos sem permissão lá dos donos, né, dos proprietários, e não gostavam disso, né, dos proprietários. Conseguimos levantar em ocorrências policiais 140 casos de escravos aprisionados na corte para ser enviado para o campo de batalha. Então, quem eram os grupos que reclamavam disso? Eram os senhores, os donos dos escravos, né? Porque em vez de estar trabalhando lá na lavoura, ia para a guerra e podia até não voltar, né? Então, os senhores pela perda do investimento em mão de obra. Pronto. Quando falei esse negócio de escravismo, as questões mais de boa. Agora, questão de política mesmo, misericórdia.
A ação governamental descrita, falando nisso, né? É possibilidade por meio da seguinte estratégia. Senado. Ah, não. Questão de política. O horário brasileiro de verão consiste em adiantar em 1 hora. Ele é pelo Poder Executivo, blá blá blá. Com vistas com o objetivo limitar a máxima carga que o sistema fica sujeito no período de maior consumo. Então ele quer diminuir o consumo no período de maior consumo. Para não ter apagões, né? E aí, para não ferrar com tudo. A ação governamental descrita é a possibilidade por meio da seguinte estratégia. Diminuição de produção, distribuição de eletricidade, aproveitamento do fotoperíodo de forma estendida. É isso, né? Que no verão o sol fica mais tempo, né? Mais tarde, e aí eles colocam 1 hora menos. Colocavam, né? Mas essa é a ideia. Isso não precisa estudar, né? Só você pesquisando um pouco quando estava na época de horário de verão, né? Porque você acharia a explicação e tal. É só pensar aí e você lembra. A atividade econômica destacada no texto. Ah, não. Quando fala texto, tem que ler o texto. É um dos elementos do processo que levou o reino português a. Ah, política, política. Se você vai estudar história, estude história do Brasil. Pronto. Aí você já acerta tudo que tiver de teoria aí. Brasil, Portugal, essas coisas. Mas vamos tentar aqui no chute, porque aí é o que dá quando você não estuda. Ao longo de uma evolução iniciada nos métodos, o tráfico se desenvolve na periferia da economia. Bom, o que eu entendi aí dessa questão foi o que? No começo, como foi no Brasil, o açúcar, né? Os escravos iam para as usinas de açúcar. E a única que eu achei aqui com a letra E, açúcar. E fala aí de escravo e tal. Então açúcar, né? E eu marquei isso também na prova. Então, eu não sou cachorro não, Araújo. A manifestação cultural que a partir da década de 60 pretendeu sintetizar o dualismo apresentado no texto foi, vamos lá, sociologia, dualismo. No Brasil, após a eclosão da Bossa Nova nos anos 50, quando parece literatura, né? Quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais, desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas de nossa música. A vertente da tradição e a vertente da modernidade, né? Dualismo que não surgiu nessa época e nem se restringe ao tema de produção musical. Desde 22, a tensão entre tradicional e moderno. Melhorou, tradicional e moderno. Ocupa o centro do debate, refletindo o dilema de uma sociedade de elite em busca de identidade. Então, qual foi a manifestação que sintetizou, que juntou tradicional com moderno? Não sei, faço a minha ideia. Jovem Guarda? Talvez. Tropicália? Samba canção. Samba canção pra mim é aquela cueca. Tropicália. Tropicália é uma mistureba, né? Pode ser que seja, né? Uma síntese. Brega? Acho que não. Cancioneiro caipira, nunca ouvi falar. E é de Tropicália. Vamos ver como eu marquei na prova. Eu ia de Tropicália ou de Jovem Guarda. Aí vai ser letra E, quer ver? Marquei Tropicália na prova. Então vai na fé e Tropicália, mas acho que é Jovem Guarda. Já que o Rei 9 provavelmente eu errei essa, né? Opa, Tropicália. Tropicália, como eu disse, é uma junção de várias coisas. É uma mistura total. Sobre os meus pés os aviões. Avança contra os batalhões. Meu país. Blá 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 blá. Depois pesquisa isso aí. Essa música é muito boa. Alegria também, Alegria. De Caetano Veloso. Morcego também, aquela do Morcego é massa também. Tem várias, Tropicália é top. Então a síntese, né? Mistura total. Um fator sociopolítico que caracteriza a organização estatal egípcia. Organização estatal egípcia. Teoria pesada. Vamos ver se a gente acerta essa aqui. Teoria potente. Só se a gente tirar pelo texto, né? Mas que eu saiba, a egípcia era o quê? Você não podia se movimentar em relação à pirâmide estatal. Tipo, você tinha os escravos, os trabalhadores que ficavam lá. Aí tinha o clero, eu acho, nobreza. E
rei, tem o nome lá do rei, né? Egípcio e tal. Que ele eram os fodão. Aí não saía do lugar, cada um. Não tinha isso aí. Então atrofiamento da caixa, talvez. Mas vamos ler o texto pra ver se sai alguma coisa. Mas essa questão mesmo tá ruim, viu? De sair alguma coisa. Pra mim, né? Não sei se vocês têm teoria fundamentada sobre o Egito. Na Mesopotâmia, os frutos de civilização foram partilhados entre diversas cidades. No interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, o faraó, né, o rei, né? Os frutos em questão concentravam-se quase somente na corte real. Então você tem o que? Desigual. Quem está mais em cima da pirâmide ganha mais, né? E secundariamente no centro regional de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também a acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob o controle do Estado. Tem a ver com atrofiamento, mas militar, acho que não. Vamos ver como eu marquei aqui, viu? Se bem que se não for essa, qual vai ser também, né? Não vejo aqui nenhum fortalecimento do aparato burocrático. É, acho que não. Burocrático tem a ver com o Estado também, né? Sob o controle do Estado. Então talvez o A ou é D. Eu marquei D na prova, então acho que vou de D, né? Foi o que eu falei por último, controle do Estado, tem a ver com burocracia, né? Então, vou disso. Letra certa, né? Burocracia, controle do Estado, né? Atrofiamento, tava certo, mas militar não pegava bem essa palavrinha, né? Então, fui de D e é só sucesso. Derrida, nunca ouvi falar. Falei com emoção, né? Mas nunca ouvi falar. Papel máquina. No trecho, características a seguinte tema fundamental do pensamento filosófico. Filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea é foda, porque não tem lógica nenhuma, né? Mas vamos tentar aqui chegar a algum ponto. A humanidade do homem ainda é um conceito completamente novo para o filósofo que não cochila em pé. A velha questão do próprio homem continua por ser inteiramente reelaborada, não apenas em relação à ciência do vivo, não apenas em relação a homogênea confusão. Não. O que é que o texto quis falar? Que uma pergunta, o que é o homem? Toda hora tem uma resposta diferente. Então quer dizer que existe um valor abstrato, confuso, não chega a lugar algum. Então o pensamento filosófico contemporâneo não chega a um valor verdadeiro, único. Então acho que é crise do sujeito. Teoria da referência. Deixa eu ver o que eu marquei, viu? Marquei relativismo ético. Porque sempre muda, né? Não fica fixo. Vou de crise do sujeito. Vou discordar de mim próprio. Opa, acertei. Às vezes o cansaço, né, na prova faz a pessoa marcar relativismo ético. Teria a ver com um acha que é crime e outro não acha que é crime. Isso aí é um relativismo ético, né? O que é certo e o que é errado. Ele não falou de relativismo ético em relação a ser certo ou errado. Só falou que o sujeito não conhece nem a si próprio, né? A própria questão do ser humano continua sendo totalmente reelaborada. Não tem identidade própria fixa, né? Crise do sujeito. Anais do Museu Paulista, Simbalista. Relíquias sagradas e construção do território cristão na Idade Moderna. Questão totalmente teórica, vamos tentar resolver em algum lugar. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamenta-se no... texto. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades. Vamos ler aqui. Abandono de objetos, instituição do ascetismo, desprezo do politeísmo, revalorização dos ritos, consagração dos preceitos. Pronto, agora vamos ler o texto. Promovendo curas milagrosas sendo levadas em solenes procissões, sacrificando lá, notável quantidade. O que? Na antiguidade, gostavam das relíquias, né? A adoração das relíquias. Mas em meados daquele século, essa situação se transformou. Ou seja, deixaram de fazer o culto às relíquias. Foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam a igreja invisível.
Então, abandono de objetos mediadores. Ou essa aqui, revalorização dos ritos, mas vamos de abandono. Abandono de objetos. Porque antes é muito culto aos objetos. Aí veio os protestantes, culto à igreja invisível, ao ser, não ao texto. E aí, pronto, saiu por interpretação, apesar de a gente não saber a teoria. Quem sabe aí, eu não sei, né? Eu não sei. Se vocês souberem, muito bem. Acertamos de qualquer jeito, né? A ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre sociedade e natureza. Nossa, tirinha com crítica, hein? Vamos lá. Eu gosto porque é pequeno e engraçado, né? Ei, Cavá, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Miboi de cobra? Peraí, Jaci de lua. Ah, entendi. Lua significa Jaci. E cobra significa Miboi. E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Botou o quê? Um monte de árvore decepada, destruída. Desmatamento, blá blá. Então, índios, desmatamento, questões contemporâneas do Brasil, perseguição étnica? Não, crescimento econômico predatório, tudo a ver. Crescimento econômico que destrói, né? Modificação de práticas colonizadoras, nada a ver com colonização. Cumprimento de jazidas, nada a ver com jazidas. Desenvolvimento de reservas travistas, talvez, mas aí eu vou de crescimento econômico predatório. E acertei. Próxima. O lixão.com da África. A situação descrita é um exemplo de um modelo de desenvolvimento tecnológico que revela um processo de deve ser alguma coisa a ver com desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade. Vamos ver aqui. 12 mil quilômetros separam Accra, capital de Gana, blá, 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 do Silício, centro da revolução tecnológica do Zananá. No entanto, a distância maior do que geográfica. Accra e Vaza estão no extremo de um ciclo de vida. O computador estabilizado nasce na cabeça do neto sobre o sol californiano e morre e são descompostos do título de no distrito de blá blá blá, periferia africana. Tipo, então, é produzido no Vale do Silício e cai quando tá para jogar no lixo na periferia africana. A situação descrita é um exemplo de desenvolvimento tecnológico que revela um processo de diminuição de reciclagem, não. Redução do consumo consciente, pode ser. Negligenciamento da logística reversa por esse setor, creio que seja a resposta. Negligenciamento da logística reversa. Qual a logística direta? Produz, envia. E qual é a reversa? Depois que acaba, vai para onde? Então, negligenciou essa parte. Desmantelamento das propostas de tratamento de resíduos sólidos. Pode ser também, mas não sei. Desestruturação do serviço de assistência técnica em países emergentes. Pode ser, mas acho que tem nada a ver com assistência técnica. Pronto. Letra C de certo. Brasil em números, IBGE. As alterações. Geografia, né? As alterações no perfil demográfico brasileiro descrito no texto trouxeram como consequência socioeconômica o. Lê o texto. Ah, não. A pirâmide de formato triangular da década de 70. Vamos ler aqui. As assertivas. Aumento da mortalidade infantil. Crescimento de desigualdades. Redução dos gastos da educação superior. Restrição no atendimento público. Expansão na demanda por ocupações laborais. Vamos lá no texto. Triângulo 70 foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular, ou seja, as pessoas foram crescendo, né? A população de 0 a 14 em 91 correspondia a 34%, passando para 24%. Então, a sociedade foi amadurecendo, né? Ficando mais adultas. Poucas crianças, mais adultos. E mais idosos também. Qual é a consequência de você ter menos criança, mais adulto e mais idoso? Desigualdade? Não. Redução dos gastos? Não. Aumento dos gastos, né? Restrição no atendimento público? Não, teria que aumentar o atendimento público, né? Aumento da mortalidade infantil? Não.
Expansão da demanda por ocupações laborais. Sim, se tem mais adultos, tem mais gente procurando emprego. Pô, criança procurando emprego, difícil, né? Então, seria isso, né? Mais adultos, mais gente procurando emprego. Se fosse mais idosos, mais aposentadorias, menos gente procurando emprego e tal. Mais saúde procurando, né? Porque idosos precisam de mais clínicas e tal. Atendimento. Burnir. Fique por dentro da ecologia. Que nome engraçado, né? Burnir. A expansão da capacidade produtiva brasileira, geografia, né? No contexto indicado também resultou em... Quer dizer, o Brasil produziu mais. Isso resultou em... Só lendo o texto, né, filho? Tornar-se autossuficiente, com esse incrível aumento na produção, veio uma crescente dependência de produtos químicos agrícolas e também problemas ecológicos. No Brasil, os resultados dessa revolução são visíveis e colocam o país entre os mais importantes da agropecuária mundial. Então, colocou pontos positivos e negativos. Tornou-se autossuficiente, beleza, mas tornou-se dependente de produtos químicos. No entanto, também o Brasil ficou importante na agropecuária. Então vamos ver aqui e marcar. Queda dos níveis de contaminação, errado, né? Porque se usa mais agrotóxico, vai aumentar a contaminação. Retomada de técnicas tradicionais, não. São técnicas atualizadas, né? Para produzir mais. Desvalorização financeira das propriedades rurais. Não. Propriedade rural se produz mais, é mais cara. E inibição do fluxo migratório, campo-cidade. Não, ainda continua. Crescimento da demanda por trabalhadores qualificados. Se precisa de mais tecnologia, tem que ter gente operando, né? Essa tecnologia toda. Na agricultura e agropecuária. Geografia. Eu vou terminar aqui na 80, viu? Porque já tem muito tempo. E aí é meio cansativo. E aí eu ainda tenho que editar. Mas tava legal. Acho que a gente errou umas duas aí até agora. Então acho que esse lance que eu falei no começo que errei 9, acho que não foi isso não. Porque não tô mostrando no site, mas não estava mostrando quantos acertou de cada um. Acho que é no aplicativo que mostra. Acho que eu errei 6 ou foi 9. Ah, pô, tem aquela que eu mudei a alternativa e tinha errado na folha, né? Então a gente errou 3. Só se nas próximas 10 eu errei tudo. Pra completar os 9, né? Acho que eu errei um 6. Vá. Caraca, que textão, hein? Que tema de geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? Geopolítica, segunda metade do século XX. Segunda Guerra Mundial, né? Corrida armamentista. Nossa, precisa ler texto pra isso? Rússia e Estados Unidos. Acabou. Guerra Fria. Pronto. 80. A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático. Isso é teoria pura. Não tem como acertar no chute. Tem como, mas é difícil. Você tem que saber todos os negócios aí de climático. Prefiro chutar. Em Goiás e Mato Grosso, as modificações dependem fundamentalmente de novos manejos aplicados na terra. Acima de tudo, para o desenvolvimento regional acima de arroz, grão e soja. Soja em qual? Cerrado? Acho que é Cerrado, né? Caatinga é mais pro Nordeste, né? Atlântico também é no litoral. Cerrado. Eu vou de Cerrado. Soja é Cerrado, lembrei. Quer saber de uma? Vamos tentar fazer aqui tudo rápido, vá. De acordo com o entendimento, a civilização é uma construção cultural que se baseia na... a civilização é uma identidade cultural mais amplas. Tal. Aqui por último. As pessoas se distinguem... as comunidades se distinguem pela cultura. Então, a identificação de grupos sociais. Então, para esse Enem é isso. Desejo muita boa sorte a vocês. Quem estudou e boa prova, porque vai com a teoria. Quem não estudou, segue aí a estratégia. Quem estudou também segue a estratégia, porque é melhor seguir uma estratégia aí, já que o Enem é doido também, né? Tem isso. E boa sorte a todos, boa prova. Eu vou fazer também, não estudei zorra nenhuma. Vamos no chute mesmo, na fé e na paciência. E boa redação também, vou até dar uma olhada. Até a próxima, vou fazer uma revisão aí também para naturezas.
vai ser menos em cima da hora do que esse, né? Por favor. E valeu.